Obrigado. Bom dia, igreja. Mais forte, vamos lá? Bom dia, igreja. Agora foi, isso aí. Pessoal, estou muito feliz de estar aqui hoje. Acho que tem muita gente que também está muito feliz de eu estar aqui hoje. Alguns parece que esperaram aí uma década, né, para eu voltar aqui, da última vez de Papai Noel. E hoje eu fui até questionado, né, por que eu não estou com uma fantasia. Mas a gente está no Oktoberfest, eu achei que não ia encaixar muito bem aqui, então decidi vir normal mesmo. Mas a gente tem esse mês todo, né, estudado aí como que a gente pode viver esse amor e ir, né, pregar o Evangelho. E eu queria trazer algo a mais para a gente hoje. Né? A gente fala muito sobre o viver o amor de Cristo, né, amar os nossos irmãos, sobre o ir, a gente sair, pregar o Evangelho, trazer novas pessoas, mas a gente esquece de uma coisa muito importante. A gente esquece do cuidar. Nós temos que cuidar um dos outros. Nós temos que cuidar dos nossos irmãos. Nós temos que cuidar do reino de Deus. E por isso eu trouxe para a gente aqui uma palavra que, nesses últimos meses, anos, décadas, eu estava refletindo sobre a minha vida. E eu queria, talvez, trazer isso para vocês e possa servir também de reflexão. Para quem me conhece aí, me acompanhou nesses últimos anos de perto, viu que eu tive muitas bênçãos na minha vida, principalmente na parte profissional. E isso, infelizmente, né, demandou muito tempo da minha carreira, né, eu investi muito tempo nisso. E com o tempo eu tive que escolher o que fazer, ou para onde ir, como que eu vou fazer para, né, fazer a manutenção do meu tempo. E, infelizmente, eu me vi caminhando naquele caminho que a gente não gosta muito, né? Que a gente começa a priorizar, né, os nossos ganhos, a nossa vida profissional, o nosso conhecimento. E eu queria trazer, então, hoje uma parábola, onde a gente vai entender um pouco mais sobre como que, da onde vem, né, esse amor, sobre o porquê que a gente está indo e como que a gente pode, principalmente, cuidar dos nossos. Daqueles que já não estão mais aqui, daqueles que vão chegar e daqueles que vão permanecer aqui, cultuando a Deus e prosseguindo com o nosso trabalho, né, que a gente tem feito com tanto carinho nesses anos todos de Segunda Igreja Batista. Então, o texto que eu vou ler com vocês aqui agora é uma parábola que está em Mateus 20, né, de 1 a 16, e o texto diz assim: Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça, e lhes disse: Vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, nona, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: Por que vocês estiveram aqui desocupados o dia inteiro? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que haviam sido contratados primeiro, esperavam receber mais. Mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: Estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que for contratado por último o mesmo que eu lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Queria fazer uma oração agora para essa palavra. Oremos. Senhor Deus, meu Pai, Senhor, obrigado, Pai, por essa oportunidade de estar aqui, Senhor. Obrigado, Pai, por poder compartilhar, Senhor, um pouco mais de conhecimento e aprender ainda mais, Senhor, da Tua palavra. Queremos pedir agora, Senhor, para que esse momento de intercessão, Pai, seja um momento seu, Senhor.
momento em que você me use, ó Pai, para dizer, Senhor, as palavras corretas, ó Pai, para que as pessoas, Senhor, possam aprender ainda mais, Senhor, e estar cada vez mais próximos de Ti, Senhor. Muito obrigado por tudo. Isso é que eu peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Bom, eu sou um cara assim, né, igual eu dei uma introduçãozinha breve, né, eu passei muito tempo agora, esses últimos anos, né, na área da engenharia, da computação, então eu estou meio lógico, assim, né, minha cabeça está ficando no 0 e 1, computador e tal, e eu gosto muito de música. Da última vez que eu vim aqui na frente dar um recado, eu demorei 20 minutos, era para ser um recado de 2 minutos, o pessoal lá do som, da transmissão já estava querendo me matar já, mas eu gosto muito de música, e daquela vez eu chamei o André para tocar aqui um som no fundo. Então eu queria lançar o desafio aí, e ver se alguém não quer vir aqui fazer um sonzinho, pode ser no teclado aqui, na bateria acho que vai ficar meio fora, né? Mas vamos lá, vamos ver quem é que chega aqui para contribuir. Ó, eu estou vendo um monte de gente que sabe tocar, hein? Como sempre, a minha mamãe vai me salvar, gente. Obrigado. Pode ficar à vontade aí, tocar qualquer coisa aí. O negócio é ter o som. Bom, quando eu comecei a ler esse texto, né, eu já vi diversas pregações sobre esse trecho, né, essa parábola, e a gente consegue ver alguns personagens, né, e alguns deles bem explícito, bem explicado, né, como o dono da vinha, mas alguns outros personagens a gente meio que passa batido, a gente não para muito para observar o que está acontecendo, a gente só aceita, que é aqueles grupos, né, a gente vê aqui que são 5 grupos que são chamados para o trabalho, mas a gente não para se colocar no lugar daquelas pessoas, para entender a situação. E quando eu comecei a ler essa parte, eu comecei a ficar muito intrigado, porque eu queria entender melhor o que aquelas pessoas estavam fazendo. Por que elas estavam naquela praça? Por que elas não foram ficar em casa, já que elas estavam desocupadas, ociosas? Podia ficar em casa, mas não, elas estavam na praça. Alguns, né, estavam lá há mais tempo, chegaram cedo, outros mais tarde, e eu comecei a tentar categorizar isso. Quem são esses grupos? Quem são essas pessoas? Eu dividi isso em 3 grupos principais. O primeiro é o grupo dos eufóricos, os proativos. O texto diz que o proprietário saiu de manhã bem cedo. Em algumas traduções a gente lê de madrugada. Então a gente olha assim, caramba, esse pessoal saiu de madrugada para ir para a praça, para quê? Para pegar um trabalho? Para poder servir? É algo muito bonito, muito legal. E aí eu fui ver quem são os outros grupos, né? Esses grupos do meio. Eu comecei a reparar. São pessoas que, assim, eu vou. Fulano está indo, eu vou. Eu vou chegar depois, vou chegar mais tarde, vou chegar atrasado, não tem tanto problema. Eu só vou se ele for. Né? Eu lá quando eu morei com o pessoal lá fora, né? Foi bem interessante, porque assim, eu detesto festa, detesto sair para curtir a vida, eu não sou disso não. E tinha um rapaz que ele era ateu, mas ele também era muito quieto na dele. E eu virava assim, o pessoal chamava a gente, né, para ir para festa, essas coisas, e eu virava assim, eu só vou se o Zé for. Porque eu sabia que o Zé não ia, então era a desculpa perfeita para eu não ir. Então assim, aí, o grupo do meio são essas pessoas que eu vou se fulano for, talvez, não sei. E, por último, né, a gente tem aquele grupo, né, do antes tarde do que nunca. Aquelas pessoas que passaram o dia todo na praça, olhando, vendo, fulano foi, olha lá, ele está lá. Não vou não, isso aí vai dar muito trabalho, não vou. Só que aí, quando o proprietário chega lá no final e questiona, o pessoal sempre tem uma desculpa para dar, né? Eles passaram o dia vendo as pessoas saindo para ir trabalhar. E quando questionado, eles falaram, mas ninguém chamou a gente. Ninguém me falou nada, estou por fora. Eu comecei a entender que aqui a gente não está falando de pessoas. A gente não está falando de fulano, beltrano. A gente está falando da gente. Quantas e quantas vezes eu não vi no primeiro grupo, animado, feliz, hoje eu vou, vamos fazer acontecer, vamos causar. Mas a gente vai caindo naquele segundo grupo, no terceiro, no quarto. E quando a gente vê, a gente está lá no quinto. Desanimado, a gente não quer mais nada. A gente quer procrastinar. Não quero.
não quero mais. Irmãos, isso é uma coisa muito importante a gente observar. A gente saber onde a gente está. A gente não tem como sair do seu estado atual sem você saber onde você está. Você tem que se entender. Você tem que se entender com Deus. Porque todos nós temos uma coisa em comum. E nesse texto, a gente vê que todos eles estavam em busca de algo. Estavam todos na praça, buscando algo, não sabe o quê. Alguns estavam buscando trabalho. Outros estavam buscando, talvez, passar o dia, gastar tempo. E alguns deles, talvez, não queriam fazer nada. Isso me lembra de uma história bem legal que eu tive com o Quito, né, o Carlos Marcos. Ele não está aqui para lembrar, mas quando eu tinha lá os meus 11, 12 anos, eu estava na praia com ele. E eu virei para ele e falei, ô tio, o que você mais gosta de fazer? E ele virou para mim, né, baixinho, sério que ele é. Eu gosto de não fazer nada. Pessoal, eu passei acho que uns 6 anos pensando naquela frase. Gente, mas como assim? Que complexidade dessa frase. Eu gosto de fazer nada. E depois de muito pensar, eu reparei que para você não fazer nada, você tem que fazer algo, que é nada. E é difícil, você tem que se dedicar para não fazer nada. Porque o dono da vinha, ele vem todo dia te chamar. E você tem que se esforçar para achar desculpa, para achar, não dá. Depois. E isso me mostra, né, esse texto me mostra como nós não somos seres ociosos e como a gente caminha por conta própria. Nós buscamos nossos objetivos do jeito que a gente quer. Se fulano falou uma coisa diverge do que eu acredito, eu vou seguir pelo outro caminho e é isso. Não importa. E aí, nos meus tempos de embaixador do rei, né, a gente tinha que decorar alguns versículos e eu lembro muito de Isaías 53:6, né, que é o versículo das ovelhas. Eu vou ler aqui, era para estar decorado, mas eu vou ler porque estou um pouco nervoso ainda. Mas o versículo diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Irmãos, não podemos caminhar sozinhos. Não podemos aceitar ficar fazendo nada. O Senhor Jesus Cristo, nesse texto aqui que Isaías, isso aqui é quase que uma poesia que Isaías escreveu para a gente, contando o quanto o nosso Senhor sofreu pela gente. E ele diz: cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Através desse sacrifício que ele fez, ele uniu todos nós. Ele nos uniu para uma coisa. E o que é essa coisa? Onde a gente pode encontrar essa resposta? Se a gente for lá em Mateus 16:15, esse aí muita gente já conhece, já gravou, diz assim: e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Meus irmãos, precisamos viver esse amor, o amor do sacrifício de Jesus. Precisamos trabalhar juntos, não sozinhos, juntos como um rebanho, para a gente poder alcançar o máximo de pessoas possíveis. Mas um ponto muito importante, que é o que eu quis trazer para vocês hoje: a cautela, o cuidado, o amor para com os nossos irmãos. Porque a caminhada ela é árdua. A gente encontra muitas coisas difíceis pelo caminho, a gente encontra coisas que desviam a gente. Às vezes a gente briga com o nosso irmão dentro da igreja. A troco de quê? Você crê na mesma coisa que o seu irmão. A mesma coisa. E é por isso, irmãos, que nós temos diversos exemplos na Bíblia que mostram isso. Lá em Gênesis 4, de 3-8, a gente vê um caso de inveja, um caso muito complicado. A história de Caim e Abel. O texto diz assim:
Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, se transformou o seu rosto. Saiba que o pecado ameaça a porta. Pessoal, esse texto mostra que mesmo no momento tão espiritual de um sacrifício ao nosso Deus, Caim foi dominado por um sentimento, por um pecado. Não importa o quão espiritual, o quão próximo você se acha de Deus, o inimigo está à sua volta. Mas ele se enfraquece quando você está com seu irmão. E lá em Lucas 18, 9 a 14, nós vemos um caso de soberba. A gente muitas vezes se encontra com isso durante a nossa vida espiritual aqui dentro da igreja. A gente começa a fazer acontecer. E aí a gente lê lá, Lucas 18, 9 a 14. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, dizia: Deus, tenha misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhe digo, este homem, e não outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Irmãos, tomem cuidado. As obras são bonitas. É tudo muito bonito aos olhos dos homens. Mas para Deus somos todos iguais. Para Deus, a sua oração tem o mesmo valor que a de outra pessoa. Tomem cuidado e cuidem um dos outros. Porque eu deixo uma pergunta aqui, como reflexão. Mais vale servir a Deus e receber sua graça e misericórdia, ou comparar as obras que fazemos com os nossos irmãos? A sua obra, quando comparada do outro, quando para te engrandecer, de nada tem valor. Lembrem-se disso. E por fim, irmãos, eu entendo que quando nós começamos a viver o amor, começamos a ir e começamos a recompensa. Sabe? O Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não é o que crê mais, não é o que crê menos, não é o que crê há mais tempo, não é o que crê há menos tempo, é todo aquele que nele crê, ponto final. Não pereça, mas tenha vida eterna. Meus irmãos, eu peço maturidade, só isso. Maturidade com a nossa fé, com nossos irmãos, para quando nós vivermos o amor, irmos e construirmos coisas grandiosas, a gente não se vira contra os nossos, para que a gente possa cuidar um dos outros. Amém.